Bom dia, gente! Estamos aqui para mais um encontro, onde nós vamos trabalhar os substantivos quanto ao seu gênero. Nós sabemos que no espanhol existem os substantivos masculinos, femininos, epicenos, ambíguos e comum de dois gêneros. Essas classificações, elas são fundamentais para vocês. Vamos lembrar, o masculino el niño, el muchacho, el cuaderno, el estuche. Feminino, la niña, la escuela, la lengua, la senhora. Com relação aos epicenos, nós temos como definição do gênero as palavras macho e fêmea, certo? São essas palavras que vão definir o gênero de quem nós estamos falando. Lembrando que o artigo não se altera. Por exemplo, se eu tenho assim, tiburón, tiburón, tubarão, el tiburón macho, el tiburón hembra. As palavras macho e hembra. Tortuga, tartaruga, la tortuga hembra, la tortuga macho. Vocês observam que o artigo ele não é alterado. O substantivo, o nome do animal, ele não tem o artigo modificado quanto ao gênero, porque a palavra é uma só, é a mesma. Tiburão, tortuga, perdiz. O que vai definir são justamente essas palavras macho, fêmea, macho e hembra. Aí nós temos o comum de dois gêneros, que é voltado para pessoas, indicando geralmente profissões. El cantante, la cantante, el estudiante, la estudiante, el dentista, la dentista. Vejam que o que vai definir o gênero não é a palavra, porque ela não modifica, mas sim o artigo. Se eu estou conversando com um senhor, então eu vou dizer o quê? El cantante, el dentista, el naturalista, el testigo, testigo, testemunha. Se for uma senhora, la cantante, la estudiante, la testigo. Então vejam bem, se nos epicenos você não mexe no artigo, você define o gênero pelas palavras macho e hembra, e é utilizado para animais. Nos comuns de dois gêneros, utiliza-se para pessoas, geralmente para profissões, certo? Essa terminação no espanhol, ista, dentista, naturalista, cientista, ela sempre vai ser um comum de dois gêneros. A terminação ista, certo? E aí nós temos a classificação dos ambíguos. Os ambíguos são palavras que tanto faz você usar no masculino quanto no feminino, não modifica em nada. No espanhol nós temos 4 casos bastante utilizados, que é o quê? Mar, arte, dote e lentes. Lentes são os óculos. Então, tanto faz eu dizer los lentes como las lentes. Mar, el mar, la mar. Não modifica em nada. É você que escolhe, é facultativo, fica a seu critério. A gente tem que tomar cuidado para não confundir com o português, que a gente diz o mar. A gente não vai utilizar a mar, mas sim o mar. Mas no espanhol é uma palavra que admite os dois gêneros, certo? El açúcar, la açúcar, certo? El arte, la arte.
Então, masculino, feminino, comum de dois gêneros, epicenos e ambíguos. Não esqueçamos dessas definições, dessas classificações do substantivo quanto ao seu gênero. Aí nós temos que comentar algumas regras básicas da utilização dos substantivos, certo? Existem substantivos que eu já dei até um site para vocês darem uma boa analisada, que a terminação vai indicar o gênero. É como no caso do espanhol, todas as palavras, todas não, mas vamos dizer 99% das palavras terminadas em arre são masculinas. El viaje, el lenguaje, certo? As palavras terminadas em umbre são femininas. La costumbre, la legumbre, la cumbre. Então, vamos lembrar, palavras terminadas em arre são masculinas. Palavras terminadas em umbre são palavras femininas. Não é isso? Aí nós temos substantivos chamados de neutros. Todos aqueles substantivos que dão ideias e conceitos abstratos, veja bem o que eu estou falando. Todos os substantivos que dão ideia, todas as palavras que dão ideia, né, de sentimentos, conceitos, ideias abstratas, vão ter o gênero neutro. Lo bueno, lo malo, lo importante, lo contrário. Então, você tem a ideia do conceito abstrato, vão ser substantivos neutros. Eu não posso utilizar importante com ele importante, mas sim lo importante. É onde entra até uma regra, vamos relembrar, que vocês já viram com relação ao artigo neutro lo. Que o lo você não usa com substantivos diretos, por exemplo, lo niño, e sim el niño. O lo você usa com adjetivo. Lo bueno, lo malo, lo importante. E aí, quando você utiliza esse lo do artigo mais o adjetivo, você acaba tendo um substantivo neutro. É meio louco, mas associe. Nós temos o artigo neutro lo associado a um adjetivo, que eu estou citando aqui, importante, bueno, malo, bonito, como é que eu digo, lo grande. Então, eu acabo tendo um adjetivo acompanhado de um artigo neutro que vai me levar a um substantivo neutro. Então, isso acontece quando nós temos o conceito de um substantivo neutro. Existe a questão de vocês tomarem muito cuidado, porque algumas palavras, como no português, quando troco o artigo, muda o sentido. É como se eu digo cometa. El cometa é o corpo celestial, o cometa do português. Mas se eu digo la cometa, veja bem, la cometa, eu tenho aquele brincadeira de criança, pipa. Então, ele cometa, corpo celeste. La cometa, a pipa. Ele policia é o policial, é o indivíduo. La policia é a corporação. Outro exemplo, ele guia é uma pessoa que vai acompanhando, um acompanhante. La guia é um livro de assessoria, é um livro de informação, de técnica. Aqueles formulários que a gente tem, instruções manuais, também são chamados de guia, la guia, certo? Então, vamos tomar muito cuidado com todos esses detalhes que eu acabei de falar para vocês. Agora,
Não podemos deixar de entender que existe um conteúdo chamado regra de eufonia. Eu vou montar um slide para vocês sobre isso. A regra de eufonia nada mais é do que palavras da língua espanhola que começam com A ou HA tônicas, que vai mudar o artigo, o gênero, de acordo com o número. Por exemplo, água. Em espanhol, água é masculino, porque água é tônica. Então eu digo el água. Mas, no singular, mas se essa palavra for para o plural, las águas. É como el alma. No singular, alma é masculino, el alma. Já no plural, vai ser uma palavra feminina, las almas. Então, tome muito cuidado com essa questão. É um conteúdo muito fácil de ser estudado, mas é um conteúdo que requer muita atenção, porque tem assim muitas, muitas regrinhas básicas que são necessárias para a nossa compreensão, certo? E também quando a gente fala de substantivo, a gente não pode deixar de falar dos substantivos que fazem parte das divergências léxicas, nas quais a gente vai dar ênfase, são 4, né? Que é heterossemântico, heterogenérico, heterográfico e heterotônico. E que a gente vai dar ênfase às 3 primeiras. Heterossemântico, que são palavras iguais ou parecidas ao português, mas com significados diferentes. São aqueles nossos conhecidos falsos amigos. Os heterogenéricos são palavras que mudam o gênero de uma língua a outra. Se no espanhol são masculinas, no português são femininas. Se no espanhol são femininas, no português são masculinas. Não significa dizer que isso vai acontecer com todas as palavras. Não, são algumas palavras específicas. Por exemplo, a gente diz a ponte. Em espanhol é masculino, el puente. A gente costuma dizer a viagem. Em espanhol, el viaje. A gente diz o sal. No espanhol, la sal. A gente diz o creme. No espanhol, la crema. Então, muda o gênero de acordo com o idioma, certo? Essas aí a gente vai trabalhar muito pela questão do gênero, que é o que nós estamos dando ênfase nessa nossa aula de hoje, juntamente com os heterossemânticos. E os heterográficos a gente vai estudando no decorrer, vocês têm que aprender muito, porque isso aí você aprende